Quantas vendas você perdeu esse mês achando que era o preço? Venda não trava no preço, trava na comparação que o cliente faz na cabeça dele. Conheça a ancoragem de vendas. Hoje eu vou te mostrar como controlar essa comparação. Deixa eu começar sendo direto. A maioria dos vendedores perdem dinheiro todo dia e não sabe o real motivo disso. Eles saem da reunião frustrado, voltam pro carro, batem no volante e dizem: eu não podia ter perdido essa venda, o meu produto era o melhor, o meu preço era o melhor, e mesmo assim não entendeu o motivo. Nossa, como eu sofri com isso, parece que eu tô falando para mim mesmo. Vou dizer uma coisa que vai doer em você. Você não perdeu no preço, você perdeu na comparação que o cliente fez na cabeça dele, por falta de técnica. Eu já perdi vendas assim. Entrei na loja, mostrei meu catálogo, mostrei minha apresentação, fiz tudo o cenário de vendas perfeito. Usei o método, falei, gesticulei, mostrei as vantagens e no final o cliente falou assim: Erlon, tá caro. Nesse dia eu fui para casa achando que era o preço. Anos depois eu percebi que eu não criei a âncora. Ele comparou com o fornecedor antigo, o orçamento no estado mental dele, criou várias referências de comparação. Quando você não controla a comparação, você perde margem, perde autoridade, aí vira commodities. Atenção, quem não controla a referência, aceita desconto. Se você é um vendedor esperto, você já sacou o que é ancoragem. Ancoragem é um termo usado há décadas na psicologia econômica. Mas deixa eu traduzir isso aqui para a rua. O cérebro humano odeia decidir no vazio. Ele precisa de um primeiro número, de uma primeira referência, ele precisa de um ponto de partida. Esse primeiro número vira base, o resto é ajuste. Agora eu te pergunto, esse projeto custa 8 mil. Para você, isso é caro ou é barato? Agora mude a ordem de comparação. Esse projeto no mercado custa entre 15 a 20 mil reais. O meu projeto custa 8 mil. E agora, para você é caro ou é barato? Percebeu que a percepção mudou? Que quando você ancora, o cérebro do cliente se escora no maior valor, e quando você manda o seu preço ideal, com a margem ideal, a escora te gera um valor imenso. E no campo é igual. Se você já chega falando do preço, o cliente escora no que ele já conhece, na concorrência, em outros orçamentos, e geralmente o cliente vai no mais barato. Cuidado, pelo amor de Deus, quem fala de preço primeiro entrega o controle. E por que isso é crítico em vendas? Eu vendia um produto que era 12% mais caro que o meu concorrente. E quando eu ofertava esse produto, geralmente eu perdia vendas. Quando eu mudei a estratégia, eu criei uma técnica de ancoragem por perguntas. É uma técnica poderosa. Eu perguntava assim: esse produto teve ruptura? Os clientes reclamaram desse produto? Como que está o teu estoque e venda desse produto? Quando eu inverti, eu comecei a vender mais. Pois, quando eu mostrei para ele as falhas do concorrente, ele fez conta. Ele percebeu que ele perdia 18 mil reais por cada mês com a venda desse produto. Aí sim, eu escorei com ele sobre o erro do concorrente. Então, eu fiz ele entender que o meu produto não custava 12% mais caro, custava o processo dele. Eu trouxe para ele uma consciência diferente. Então, o que ele fez? Ele parou de comparar com o concorrente e comparou com o prejuízo. Ou seja, venda fechada sem desconto. Prestou atenção? Eu não mudei o valor, eu mudei a comparação. Você já viu essa cena acontecer? Você entrou numa reunião, falou sobre as vantagens do produto, falou sobre a sua entrega, falou sobre a margem de lucro, falou até sobre o preço de ponta. Porém, mesmo assim o cliente falou, tá caro. Aí você mandou 8.400. Aí o cliente, tá caro. Você mandou, mas é 8.400. E o cliente insistiu, tá caro. Enfim, ele perdeu a venda porque jogou o número cru, sem impacto, sem contraste, sem referência. Ele pediu para ser comparado. Pois é, preço jogado na mesa é convite para desconto.
Agora que você já entendeu o que é ancoragem, eu vou te dar 4 técnicas poderosas que vai mudar o jogo da sua negociação. Vamos lá? Primeira técnica, ancoragem de problema, conhecida como técnica SPIN. Essa técnica é uma metodologia usada em vendas que traz situação, problema, implicação e necessidade. Vamos usar isso fazendo perguntas dentro do modelo de ancoragem. Nessa técnica, a gente vai trazer como você aumenta a dimensão da dor para o seu cliente. Vou fazer uma analogia aqui. É um vendedor que vende uma marca muito famosa de bebida. É uma marca que ela tem um preço de ponta um pouco mais caro, porque ela se posiciona como premium. Aí você é vendedor dessa marca. Chega num mercado, num supermercado, num serve-festa, numa adega e oferece seu produto. Geralmente, o cliente que não tem essa dor, ele vai falar assim, esse produto tá caro. E aí que entra a técnica SPIN. Você pergunta para ele, mas quantos clientes você perde por não ter o meu produto? Quanta margem de lucro você perde por não vender um produto um pouco mais caro? Porque, varejista, você está subestimando o bolso do consumidor. Aí sim, mudou a conversa. Ele deixou de perder venda para perder cliente fidelizado. Então, meu amigo vendedor, pergunta certa vale mais que argumento fraco. 2. Ancoragem de cenário. Aqui você traz o cliente para o futuro, para fazer a venda certa sem falar de preço. Quando eu visitava o varejista que estava pessimista, geralmente com o mercado ruim na cabeça dele, geralmente ele falava assim, o mercado tá ruim, eu não vou comprar. Se eu insistisse em preço, em técnicas mirabolantes, eu saía de lá sem o pedido. Então ali que eu criava o cenário. Eu perguntava para ele, se você continuar dessa maneira, como você vai estar daqui 6 meses? Geralmente ele falava, uai, aqui. Aí eu entrava no segundo cenário. E se o mercado permanecer assim? Silêncio. Ele pensava. Foi aí que eu criei o primeiro filme. Estagnação, insegurança e medo. Com isso, eu comecei a criar o segundo filme. Perguntei, varejista, se o mix estiver adequado, a margem de lucro estiver correta, a entrega correta, a exposição incrível, entregando margem, mais clientes procurando o produto, como você ficaria? Ele falou, uai, diferente, eu ficaria com mais lucro. Então, eu não falei de preço, eu falei de cenário. Ele deixou de comparar fornecedor para comparar estabilidade. Pronto, venda fechada. Entendeu o conceito, vendedor? Venda é comparação entre os 2 futuros. Terceira, ancoragem de valor antes do preço. Existe uma ordem invisível na venda. Quando você erra essa ordem, você começa a negociar antes mesmo de perceber. A regra é simples. Antes de falar do preço, fale de impacto, riscos e resultados. Se você inverter essa sequência, você negocia mais. Se você seguir essa sequência, você preserva a sua margem. Vou te contar uma coisa que ninguém fala. A gente fala de preço por medo. Medo de parecer que está enrolando, medo de parecer que está fingindo, medo de não dar o preço rápido, o cliente fugir. Medo, medo, medo. Então o cliente pergunta, quanto custa? A pressão, o medo é como uma prova oral, você já responde o preço. Tem algo invisível nessa reunião. Você sai da posição de decisão para uma posição de ser avaliado. Nesse momento, você perde a venda. Fique até o final, que o último é o mais polêmico. O quarto, ancoragem de mercado. Existe uma coisa que o cliente nunca vai te convencer. Ele não tem medo do preço, ele tem medo de pagar errado. Nos meus 30 anos de carreira, eu já deparei com essa situação várias e várias vezes. Uma vez eu estava com um varejista grande e fiz a minha apresentação, falei do produto, falei da minha entrega, falei todas as particularidades da proposta. Ele declinou na cadeira e falou assim, Erlon, continua caro, está caro. Naquele momento eu respirei, eu não justifiquei o preço, eu não justifiquei a entrega, eu não justifiquei nada. Eu olhei bem nos olhos dele e falei assim, você já viu o padrão da sua loja? Você sabe o que varejistas do seu tamanho trabalham com esse produto e que margem eles trabalham? Esse é o ponto. Silêncio novamente.
eu percebi que não era resistência, era um alívio. Porque naquele momento ele deixou de estar sozinho na decisão. Ele não estava mais comprando de mim, ele estava comprando o que o mercado oferece. Porque o ponto não é o preço, ele não quer pagar diferente, ele quer seguir o que o mercado oferece. O cliente respirou profundo e disse: se é o padrão, faz sentido. E eu, mais uma vez, negócio fechado. E você, gostou dos 4 tópicos? Então, se entendeu tudo, você sabe a hora de dar o desconto? Ancoragem não é desconto, desconto não é técnica. Geralmente, quando o vendedor dá muito desconto, ele está consertando uma ancoragem mal feita. Porque se a âncora foi fraca, o preço parece alto. Se o impacto não ficou claro, o número assusta. Se o risco não foi dimensionado, o cliente hesita. E quando o cliente hesita, o vendedor automaticamente corta o preço. Pessoal, deixei 4 frases absurdas aqui na descrição para você ler, se empoderar e chegar no cliente preparado. Ancoragem não é manipulação, é responsabilidade. Você está ajudando ao cliente comparar corretamente. Se você não cria a referência, o concorrente cria, geralmente da forma mais baixa possível. Você não trava no preço, você trava na ausência dos métodos. Atenção! E aí, gostou do conteúdo? E na próxima reunião, quem vai criar a âncora? Você ou o mercado?